Olá a todos, meu nome é André Silvério. Eu decidi fazer esse vídeo como sugestão de um amigo, por meio de um texto que eu havia escrito. Ele leu e achou interessante que fizéssemos um vídeo rápido, explicativo, sobre aquilo que eu havia escrito. Do que se trata? Da perda do prêmio Assiduidade e Disciplina pelos servidores públicos municipais de Araras. Todos, acredito que a maioria da população esteja sabendo, né? Inclusive foi assunto de matéria no Opinião Jornal de hoje, sábado, que os servidores públicos perderam, né, o direito de adquirir os prêmios denominados Assiduidade e Disciplina. Esses prêmios haviam sido incluídos como direito do servidor desde 1981, ou seja, há 45 anos atrás praticamente, e conforme o tempo foi passando, as leis que regiam o trabalho do servidor foram se modificando, houve a mudança dos nomes desses prêmios, né? Houve um tempo que se chamou progressão salarial e ultimamente, desde 2013, depois da publicação da Lei 31 de 2013, lá em setembro de 2013, se chamou Prêmio Assiduidade e Disciplina. Os servidores públicos perderam esse prêmio, por quê? Porque houve uma denúncia anônima ao Ministério Público, o Ministério Público manifestou-se ao tribunal e o tribunal julgou inconstitucional o prêmio porque considerou que a assiduidade é um dever do servidor. Certamente a assiduidade é um dever do servidor. O tribunal não errou ao afirmar isso. Porém, os servidores públicos e os antigos legisladores, não é, que aprovaram as leis antigas, não tinham essa mesma visão. E eu explico por quê, né? Eu vejo muitas pessoas, e esse é o motivo do vídeo, na verdade, falando que também são contra a existência desse prêmio justamente por esse motivo, porque afinal a assiduidade deve ser um dever de todo trabalhador contratado por uma empresa. Bem, eu concordo plenamente com isso e discordo por outros motivos. Por quê? Esse prêmio não premiava apenas a assiduidade normal das pessoas, né? Não faltar justificadamente ao serviço, não vir trabalhar, né? Esta premiação, ela premiava aos servidores excepcionalmente assíduos, excepcionalmente disciplinados. Certo? Por que eu discordo? Nós não julgamos que seja ilegal a decisão do tribunal, é óbvio, né? Eles têm as suas razões legais, jurídicas para que julgarem inconstitucional este prêmio, mas eu explico para quem ainda acha que o prêmio, a assiduidade disciplina era um prêmio injusto e ilegal, não é? Um prêmio indevido, o porquê ele existia. Durante todos esses anos, quase 50 anos, os servidores se esforçaram para ser excepcionalmente assíduos. O que significa excepcionalmente assíduo? Significa que os servidores se esforçaram para que mesmo naqueles dias ou que eles tinham motivos para não vir trabalhar, eles vieram trabalhar. Eles se esforçaram para isso. Mas em que sentido, né? Alguém pode perguntar se ele tinha o direito de não vir trabalhar. Por exemplo, quando o servidor ia marcar um médico, né? Ele poderia escolher entre marcar um médico no dia da sua folga, no dia do seu descanso ou no dia do seu trabalho. Os servidores que se preocupavam em ganhar esse prêmio, que se preocupavam em contribuir com seus colegas, com a empresa, seja a prefeitura ou as autarquias, marcavam o médico no dia da folga ou depois do horário do expediente. Quantos servidores, e tenho colegas meus de mais de 30 anos de serviço, que marcaram cirurgias nas suas férias para ficar ali descansando, né? Sem precisar ficar afastado. Durante todos esses anos, esses servidores fizeram esses sacrifícios, entre aspas, tendo em vista, é claro, a aquisição desse prêmio, porque no final das contas todos nós trabalhamos, por quê? Para ter dinheiro, né? E eles fizeram esse sacrifício que, consequentemente,
beneficiava a empresa e a empresa premiava eles por isso. A prefeitura, né? As autarquias premiavam seus servidores por terem feito esse sacrifício. É a famosa frase, né? Uma mão lava a outra. Você faz as suas necessidades médicas, os seus compromissos, marca eles no dia que você está de folga, no horário que você não está trabalhando, e assim, durante aquele tempo que você estava previsto para você trabalhar, você está ali ajudando. Quantos servidores, às vezes doentes, com dores, né? Eu vi, presenciei com pena, inclusive, vendo-os trabalhar para não perder esse prêmio, né? Às vezes eles não conseguiam dar 100% né, da sua capacidade, né? Mas eles estavam lá. É melhor meio servidor, entre aspas, desculpa usar essa expressão, um servidor que consegue fazer metade do que ele conseguiria se ele estivesse totalmente saudável, totalmente normal naquele dia, do que nenhum servidor. Quantas vezes, né, a prefeitura tem passado, durante todos esses anos que eu acompanho, quase 15 anos, falta de servidores, né? Por vários motivos. E às vezes um servidor que falta faz muita falta. Prejudica o andamento dos trabalhos na rua, nos escritórios, no atendimento ao público. E agora esses servidores que tinham se esforçado durante muitos anos, marcado seus médicos nas folgas, nos horários inversos ao trabalho, feito cirurgias ou procedimentos cirúrgicos nas férias, para que não ficassem afastados nenhum dia. Quantos que, por meio do seu direito de abonada, né, davam uma falta abonada para não dar um atestado? Lembrando também a outra parte, né? São só metade dos servidores, menos da metade, na verdade, que tem direito, ou tinham direito a esses prêmios. A outra metade, ou são funcionários mais novos, já que o primeiro prêmio só era adquirido depois de 6 anos de trabalho, e depois de 6 anos, a cada 3 anos, era avaliada essa frequência do servidor, essa assiduidade, e se ele tinha direito, era concedido, se não tinha, começava a contagem do zero. O servidor que faltava injustificadamente, ou seja, não vinha trabalhar, não aparecia, não dava justificativa, ele perdia o prêmio ali na hora e começava a contagem do zero. Também conheci servidores que tinham 20 anos de trabalho ou mais que não tinham nenhum prêmio. Por quê? Porque, por qualquer motivo, faltavam, se afastavam, às vezes sem precisar se afastar. Mas agora que perdemos os prêmios, quem foi prejudicado? Os que se esforçaram, os que colaboraram, esses foram os prejudicados. Os que não se esforçaram, não colaboraram, por diversos motivos, esses não perderam. Embora muitos estavam na manifestação que nós fizemos, os servidores fizeram na prefeitura, muitos fazem parte talvez até daquele conselho, eu não faço parte, de servidores. Tem muitas pessoas que tinham filhos pequenos em virtude daquele afastamento que pegavam por causa dos filhos pequenos, às vezes não tinham direito mesmo, né? As mulheres, né? Principalmente, que é quem geralmente corre atrás com os filhos doentes, não é? Eu não estou falando desses que não adquiriram o prêmio porque não tiveram condições de adquirir, né? Ou teve que fazer uma cirurgia imediatamente, às vezes não tinha nenhuma férias vencida, ficou afastado, perdeu. Quantos não tiveram direito por isso? Mas muitos não tiveram direito porque não se preocupavam também em não vir trabalhar, davam atestados por qualquer coisa, né? Os prejudicados foram os bons, viu? Então você que defende talvez a extinção não compreende o que era, porque isso só a defesa da extinção desse prêmio só se deve à ignorância, né? Ou à má fé. Ou no caso uma leitura fria e rígida da lei. E as coisas não são ferro e fogo, como eu já disse. Então, espero que você que não é servidor
e que diz que esse prêmio realmente era ilegal, era injusto, indevido, que repense isso que você está dizendo. Não adianta, nós perdemos mesmo os prêmios. E pior, não apenas perdemos daqui para frente. Tem muitas pessoas que perderam o que já recebiam há 20 anos, 30 anos. Há pessoas que perderam R$ 200, outros perderam R$ 3.000. Faz falta para as pessoas, vai fazer falta no comércio de Araras, vai fazer falta para as pessoas cumprirem com as suas obrigações, às vezes um financiamento, um carnezinho. Elas vão dar preferência para as necessidades básicas, não é? Quantas pessoas não estão nem dormindo, talvez até vão adoecer por isso. Adoecer mentalmente. E depois, você sabe, a mente interfere no corpo, adoecer fisicamente. A extinção desse prêmio é extremamente prejudicial. E, embora legal, totalmente legal, os promotores, os juízes que julgaram têm razão, não é? Eles analisaram a lei. Porém, ainda acho injusto. E um adendo, a prefeitura não está parada ou contente, o nosso prefeito Irineu Marreto, com a extinção desse prêmio. Eles estão procurando meios de minimizar essa perda. Não pode voltar com o prêmio simplesmente com outro nome, ou colocar lá um abono para cada um, conforme exatamente no valor que a pessoa recebia. Não tem jeito. Seria uma improbidade administrativa, seria declarado inconstitucional. Novamente, com um agravante, né? De querer burlar a decisão judicial. Mas eles estão fazendo um meio, estudando um meio legal, seguro, para ele, para o prefeito, para a prefeitura e para os funcionários, de tentar minimizar essa perda. Fico triste, eu também perdi uma quantidade razoável de dinheiro mensalmente. E tem pessoas que perderam 3 ou 4, 5 vezes mais do que eu. Pessoas que tinham o dobro, talvez um pouco mais, de tempo de trabalho. E fico triste por quê? Porque são justamente as pessoas que se esforçavam mais. Então, fica aí essa explicação e esse desabafo, de uma certa forma, pelos servidores que perderam, pelos servidores que pensavam em ganhar. A prefeitura, às vezes você não tem uma perspectiva de subir o seu salário, né? Você fez o concurso para aquele cargo, né? E você tem aquele salário fixo que vai subindo conforme os dissídios, né? E esses prêmios, eles às vezes eram uma perspectiva de que dali 20 anos ou 30, como tem muitos funcionários de 35 anos até, teriam um salário melhor quando perto de se aposentarem lá, né? E agora isso foi tirado. Então essa desmotivação, essa tristeza, as noites mal dormidas, porque tem pessoas que me contaram que não estão nem dormindo de noite, pensando, chorando. Conversei com pessoas que choraram. E é muito triste, gente. Nós vemos pessoas, às vezes, às vésperas de aposentar, tendo um prejuízo de 2.000, 1.000 que seja, por mês. Então fica aí essa explicação e esse desabafo, né? Por que os servidores públicos estão perdendo tantos direitos? Não aqui em Araras, né? Essa decisão afetou diversas cidades, né? Não é o mesmo processo, mas esse entendimento afetou diversas cidades já, aqui no estado de São Paulo, Mogi Guaçu, Piracicaba. Mas nós precisamos repensar nos direitos dos servidores, né? Porque parece que em breve haverá mais vantagem, talvez seja mais vantajoso financeiramente para quem emprega do que para os trabalhadores, contratar trabalhadores terceirizados ao invés de funcionários concursados de carreira. Obviamente, como concursado e como trabalhador, falando perto do dia do trabalho, dia do trabalhador, na verdade,
eu prefiro sempre usar esse termo, dia 1 de maio, defendo o direito dos trabalhadores. E quem foi prejudicado foram os trabalhadores. Mercê de Deus, a prefeitura tem trabalhado para minimizar essa perda. E fica aí essa reflexão sobre essa perda. Não era um prêmio injusto, não era um prêmio indevido, era um prêmio previsto em lei, com base, mas que foi declarado inconstitucional. A minha dúvida apenas é a constitucionalidade da diminuição dos salários dos servidores. Talvez o prêmio poderia ser estendido daqui para frente, senão não vai adquirir mais prêmios. Mas o que você já recebia a título daqueles prêmios, que você tinha incorporado praticamente a sua renda mensal, não sei, a constitucionalidade disso será julgada, acredito, por meio de recursos, né, no STF. Mas fica aí a reflexão sobre isso. Não apenas perdemos os direitos de adquirir prêmios, mas perdemos no salário mensal o que nós já recebemos. Como eu disse, alguns R$200, outros mais de R$3.000. Faz falta para o servidor, faz falta para a família do servidor, faz falta para o comércio de Araras. Quantas pessoas foram afetadas com isso? Só de funcionários diretamente afetados, né? Todos os funcionários da prefeitura, mais de 4.500 funcionários, pelo menos, quase 5.000. Bom, considerando que cada um tem aí 1 ou 2 dependentes, podemos julgar aí que haja mais de 10.000 pessoas afetadas financeiramente por essa decisão. 10.000 pessoas é quase 8% da população de Araras, 7%. 135 mil, né? Aproximadamente, pelo último censo. Triste, decisão jurídica não se questiona, acata-se e aplica-se, foi o que foi feito, concordo, tem que ser feita mesmo, mas também haverá recursos, acredito, ao STF, aliás, já deve ter sido feito, e também a prefeitura procurará minimizar essas perdas por meio de outras leis, né? Tentando reduzir, né, esse prejuízo que os servidores tiveram, principalmente os mais antigos, que é quase irremediável você voltar exatamente com a quantidade que eles ganhavam. Mas eu creio, tenho fé em Deus que o sindicato, em conjunto com a prefeitura, em conjunto com o conselho de servidores, as secretarias, os dirigentes das secretarias conseguirão chegar numa solução, uma resolução desse problema, uma resolução boa. Ideal seria voltar, né, com os prêmios, né, mas isso aí a justiça já falou que não pode, certo? Nem com outro nome. Isso nós sabemos que não pode, né, juridicamente falando. Não estou questionando a legalidade da extinção. É legal, foi analisada a Constituição, as leis, os entendimentos, jurisprudências, né? E foi declarado, tem razão. A culpa não é diretamente da denúncia, né? Se não houvesse legalidade, né? A denúncia seria inútil, mas a denúncia resultou nessa extinção, que após a análise dos juízes, dos promotores, primeiramente, foi declarada negativa em favor dos servidores, né? Então fica aí, desculpe pelo vídeo longo, quase 20 minutos, mas eu precisava falar isso. Agradeço a todos, espero que mesmo que você não seja servidor, que apoie os servidores, né, nessa luta. E quando lhes dizerem sobre a injustiça, né, ou que esse prêmio era indevido, que você saiba que não era assim um prêmio dado à torto e à direito, mas somente aqueles que se esforçaram durante quase 45 anos, desde 81, muitas pessoas se aposentaram nesse período também, que foram as prejudicadas. E os funcionários antigos
serão prejudicados os que já se aposentaram pela paridade. Ou seja, aqueles admitidos antes de 2005, eles terão em breve, uma perda enorme e irremediável em seus salários. Então, que tenhamos um pouco mais de tolerância e paciência para analisar bem quando nós dizemos que uma coisa é injusta ou não. Os servidores não fizeram nada errado. Eles seguiram a cartilha. E agora eles foram prejudicados. Deveríamos ter salários melhores ao invés de depender de prêmios? Sim. Concordo plenamente. Mas os prêmios vinham aí para justamente beneficiar os bons funcionários dos maus funcionários, ou não digo maus, né, que maus seriam demitidos, né, mas os funcionários que não eram tão bons. Os funcionários excepcionalmente bons, né? E foram eles que foram prejudicados. Obrigado e Deus abençoe a todos.